Oi, tudo bem com você? Vamos para mais uma reflexão na palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre futebol. E o tal do futebol, hein? Eu tô aqui após o jogo entre Corinthians e São Paulo. Eu, como um bom corintiano, sofredor, vi o meu time perder pro rival. Parabéns aí aos São Paulinos. Mas eu fiquei satisfeito com o jogo, apesar do Corinthians não ter jogado como poderia, mas foi um jogo muito bonito, um jogo bacana de assistir. São Paulo dominando o primeiro tempo, o Corinthians dominando ali metade do segundo tempo, os minutos finais. Teve emoção, teve gol, teve golaço, teve craque jogando. Foi jogo bom e parabéns ao São Paulo. Espero que vença aí a final. Mas vamos falar um pouquinho sobre futebol. O futebol tem crescido, né, no mundo. É claro, é o maior esporte do mundo, mas a gente está vendo um recorde de público, por exemplo, na Copa do Mundo Feminina. Muita gente assistindo, a final é no domingo, não sei para quem você está torcendo e também não sei qual que é o seu time do coração. Mas de uma coisa eu sei, futebol é uma paixão para muita gente. Eu amo futebol desde que eu era pequeno, desde que eu me entendo por gente. Eu aprendi a amar o futebol, sou corintiano desde pequeno, muito por influência do meu avô. Sofredor, né? Mas faz parte. O futebol é assim, a gente perde um dia, a gente ganha no outro. Mas há algo de muito bonito no futebol, que é essa emoção. Quem nunca viu e se emocionou de ver o Pelé jogar, ou o Messi, né, nos dias atuais, o Cristiano Ronaldo ganhando mais um jogo, Vini Júnior dando aquelas arrancadas, Neymar, dribles espetaculares, ou Ronaldinho dando aquele elástico. A gente lembra desses jogadores e mesmo que a gente não torça para o time em que eles atuam, mas a gente vê beleza nessas coisas. E isso me faz pensar que o futebol ele aponta para algo a mais. O futebol ele nos dá um sentimento de alegria que dura aqueles poucos segundos, como se um senso de eternidade brilhasse no nosso coração após aquele golaço. E aí a gente comemora, a gente vai pro estádio, a gente abraça um estranho, a gente entra naquele clima de Copa e todo mundo se reúne em casa, a gente pinta a cara, a gente traz bandeira, a gente põe a camisa, a gente grita, a gente sofre, passa aquela ansiedade antes do jogo, durante o jogo, aí vem a prorrogação, gol aos 45 minutos do segundo tempo, aquela emoção, aquela euforia, é algo assim fora do comum. Mas ao mesmo tempo, quando termina o jogo, sai aquela euforia, passa aquela emoção, aquela adrenalina, a gente fica com aquele gostinho de quero mais, e aí na outra semana tem outro jogo, e a gente fica nessa. Parece que aquele sentimento de alegria ele passa, ele não é tão duradouro. Futebol ele traz de fato alguma coisa diferente. A palavra de Deus diz, aliás, Jesus no seu sermão mais famoso, o Sermão do Monte, ele diz lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 45, o seguinte: porque ele, Deus, faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. A beleza do futebol, do esporte, ou das coisas do mundo do entretenimento e dos esportes, chama-se graça comum. Graça comum é uma doutrina que diz que as coisas que foram criadas para o nosso bem, tanto daqueles que creem em Deus como daqueles que não creem. Deus faz com que pessoas tenham habilidades incomuns e o treinamento e o suporte que eles têm como jogadores, seja mentalmente, seja fisicamente, para que eles apresentem um esporte, um espetáculo para a gente assistir. E nisso tudo há beleza e a gente se importa com essas coisas. Ninguém gosta de assistir um 0-0 chato, não é? Mas a gente vê beleza nessas coisas. Por quê? Porque são criação de Deus. Isso é a graça comum de Deus. Outro versículo importante está lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, quando Paulo diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Isso inclui o futebol. Isso inclui o esporte. Tudo é feito por ele e para ele. E a ele é dada a glória. Portanto, quando alguém chuta de longe, faz um golaço no ângulo, isso está refletindo a glória de Deus. Quando um goleiro faz uma defesa do pênalti decisivo nos últimos minutos,
Isso é para a glória de Deus. Isso revela a majestade de Deus. Tudo aponta para Ele. Ele é a fonte de alegria que vem daquele grito que a gente tira entalado na garganta quando sai aquele gol. É aquele sentimento de estar junto com as pessoas a quem você ama, ver o seu time ganhar, vibrar pulando de alegria e ficar rouco de tanto gritar. É exatamente isso. Essa emoção é um aperitivo da bondade e da beleza do próprio Deus. Eu estava lendo esse livro aqui, eu realmente recomendo que você o leia. Chama-se Futebol é Bom para o Cristão, do Emílio Garófalo Neto. E ele, num capítulo aqui do livro, ele vai dizer uma coisa bem interessante a respeito do futebol. Ele diz assim: o coração humano encontra no esporte, né, um tipo de alegria e contentamento que o retira temporariamente da realidade caída em que vive. Como um parêntese na sua vida real. O coração do homem busca no esporte, na brincadeira, a alegria porque a eternidade está em seu coração e o mundo em que ele habita não é mais perfeito. Pare para pensar, quais foram os momentos mais marcantes da sua vida? Provavelmente foram em fins de semana, não é? Porque no fim de semana, naquele momento em que a gente pode assistir o nosso esporte favorito, a gente pode sair em família, ir para um restaurante, ter aquele momento sabático de ir no shopping, assistir um filme, ou assistir uma partida no estádio. Essas coisas são marcantes porque elas são como se fossem pequenos sábados na nossa vida, em que a gente tem um pouquinho do gostinho da eternidade. Mas essas coisas nunca serão suficientes porque nós vivemos em um mundo caído, um mundo que está longe de Deus. Mas a boa notícia é que você, torcedor, você que crê em Jesus, você vai experimentar essa sensação de alegria e euforia por toda a eternidade, porque Deus é a fonte dessa alegria. Ele é a fonte dessa adrenalina de gritar gol. Tem muito de Deus no futebol. Espero que isso te abençoe, que você possa olhar para o futebol de outra forma. Qualquer outro esporte, qualquer outro tipo de lazer, porque tudo foi feito por Ele e para Ele, e a glória é dele. Que Deus te abençoe.